Tem algo muito errado com o Sr. Lobo, e eu não tô falando só daquele olhar esquisito dele. E se eu te dissesse que ele não é só um personagem de conto de fadas, mas um lobisomem disfarçado que vive no universo da Peppa Pig? O nome dele é literalmente Senhor Lobo. Tipo, isso é o equivalente a colocar um personagem chamado Dona Cobra para cuidar de um berçário. Todo o elenco de Peppa Pig tem nomes que descrevem sua espécie. Senhora Ovelha, Senhor Elefante, Mamãe Coelho. Mas aí aparece esse cara chamado Lobo, com esses olhos pequenos e esse sorrisinho maroto. E ninguém acende uma luz de alerta. Em qualquer filme de lobisomem dos anos 80, esse seria o personagem que aparece de repente na cidade, ninguém conhece, e logo depois começa a sumir ovelhas da fazenda. Coincidência? Acho que não! E olha que não é como se lobos fossem uma presença inofensiva no mundo animal. Em Conto de Fadas, eles são literalmente os vilões mais reciclados da história. Vide o Lobo Mau, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos e até Pedro e o Lobo. Agora me diz, quem é que mora por aí? Porquinhos, e carneiros e coelhos. Ou seja, é o banquete perfeito. A Peppa devia estar fazendo um boletim de ocorrência e não cantando parabéns para a filha dele no meio do mato, longe da civilização. Então, peguem suas pistolas com munição de prata, assinem o canal, pois hoje vamos analisar uma das teorias mais divertidas de Peppa Pig, aqui no canal Planeta Teen. A coisa que mais faz o Sr. Lobo cheirar mal é o comportamento todo felizão e educadinho dele. Sério, sempre que alguém se esforça muito para ser queridão, é para compensar uma podridão no fundo da alma. Toda vez que o Sr. Lobo aparece em Peppa Pig, ele tá ou sorrindo demais, ou falando com uma voz melosa demais, ou aparecendo do nada com algum pedido estranho. Toda essa fachada de líder dos escoteiros não me convence nem um pouco. Tenho certeza que ele viu o Crepúsculo e achou que o Jacob estava certo em ficar farejando gente. E ele vive aparecendo em horários duvidosos, tipo no fim da tarde ou começo da noite, a famosa hora dourada para se transformar. Em Teen Wolf, por exemplo, é nesse horário que o Scott começa a sentir as mudanças e vira o cão, literalmente. E cá entre nós, o Sr. Lobo sempre dá um jeitinho de sair de cena antes de escurecer. Coincidência? Ou ele só quer que ninguém veja ele tirando o paletó e saindo uivando no mato? Peraí, agora que eu pensei, eu tive uma ideia. Agora faz todo sentido. E se o motivo do Sr. Lobo sumir por vários episódios for porque ele tá transformado num humano normal? Isso mesmo, quando a lua se vai, ou quando o roteiro manda, ele deixa de ser um lobo falante fofinho e vira um cidadão comum, tipo aquele figurante que atravessa a rua no fundo da cena e ninguém nota. Como o desenho só mostra os bichinhos com o corpo de gente, o lado humano do Sr. Lobo simplesmente some da narrativa. Tá aí o motivo perfeito para ele aparecer pouco. Ele tá vivendo a vida real fora das câmeras, provavelmente pagando boletos ou reclamando do trânsito no mundo humano. E isso encaixa direitinho com as vibes dos clássicos de cinema, tipo o David Kester, um lobisomem americano em Londres, que vivia de boas até virar um bicho peludo devorador de turistas. Ou Scott Howard, em Teen Wolf, que tentava esconder sua outra identidade no colégio. Em ambos os casos, eles tinham essa coisa dupla, ora humanos normais tentando viver a vida, ora criaturas sobrenaturais brigando com seus instintos. E é isso que o Sr. Lobo pode estar fazendo também. Quando ele some por uns episódios, não é descanso do roteiro, é transformação. Você sobreviveria uma luta contra o Sr. Lobo no modo Berserker? Então manda a hashtag Lobo nos comentários, mas quem sabe você nem precise, porque se o Sr. Lobo fosse um lobisomem comum, daqueles que só se transformam com lua cheia e rugido dramático ao fundo, a gente até deixava passar. Mas não, o cara aparece em plena luz do dia, no maior solzão, de boa, ensinando geral a ser escoteiro como se isso fosse normal. Isso só pode significar uma coisa, a licantropia dele é diferente. Talvez ele seja parte de uma subespécie rara, tipo os lobisomens de The Origins, que não dependem só da lua para se transformar. O que é certo é que, se ele é mesmo um lobisomem, ele joga em outra categoria, a dos que não precisam pedir permissão para virar fera. Aí entra a teoria da conspiração. Será que ele perdeu o controle da transformação há tanto tempo que ficou preso na forma lupina? Tipo o professor Lupin de Harry Potter, que mesmo com poção ainda sofria para manter a consciência? Ou será que ele nunca mais voltou ao normal e agora vive disfarçado entre os animais da cidade, escondendo seu segredo sombrio com um terno, uma maleta e um boa tarde civilizado? Talvez ele esteja fingindo, só para ser mais um personagem do desenho, quando na verdade ele é o elo entre o mundo da Peppa e um universo mais sombrio. E o pior,
ninguém ali parece notar. Você percebeu que o Sr. Lobo mora numa casa normal, de tijolos com janelas simpáticas e até uma plaquinha com o nome dele? Mas tem um detalhezinho bizarro nisso tudo. Quem construiu a casa dele foi o Papai Pig, que coincidentemente é engenheiro. Agora segura essa teoria. E se o Papai Pig sabia da verdadeira natureza do Sr. Lobo? E se, assim como no conto dos 3 porquinhos, ele decidiu construir uma casa realmente resistente a sopros, só para testar se o instinto predador do vizinho viria à tona? Imagina a cena. Papai Pig terminando a obra, se afastando devagarinho e mandando aquele "vamos ver se aguenta". E aí o Sr. Lobo, sem querer, dá uma bufada que quase arranca a porta da frente. Um teste clássico de contenção de lobisomens, tipo um teste de Turing para criaturas da noite. Isso levanta a suspeita de que o Papai Pig pode estar agindo como um tipo de caçador disfarçado, tentando manter a ameaça sob controle com a arquitetura reforçada. Afinal, se tem alguém que lembra dos 3 porquinhos com trauma, é uma família de porcos. Esse trauma pode ter gerado frutos protetores. Inclusive, olha só, tem um episódio que o Papai Pig viaja de trem para um país bem escondido no leste europeu. O tipo de lugar que parece sair diretamente de um livro do Bram Stoker. E adivinha? Lá ele é tratado como um convidado de honra, com direito à recepção mais pomposa que a própria realeza presente no vagão. Esquisito, né? Ou será que ele é reconhecido por algo muito além de um engenheiro? Talvez por ser um caçador de criaturas sobrenaturais internacionalmente respeitado. Agora junta os pontos. Van Helsing, o lendário caçador de monstros, tinha discípulos espalhados pela Europa. Vai ver, o Papai Pig é um dos últimos herdeiros desse legado sombrio, treinado para identificar e neutralizar ameaças como lobisomens. Aquela viagem de trabalho pode ter sido, na real, uma missão secreta, um reencontro com antigos aliados, um check-up do arsenal sagrado. Porque você nunca vai saber quando vai precisar de uma bala de prata escondida num bloco de concreto. Mas antes, transforme-se você também em um assinante do canal. É só clicar no botão vermelho aí embaixo e nunca mais vai ser o mesmo. Se tem alguém que sabe viver uma vida dupla em Peppa Pig, é a Madame Gazela. A mulher conseguiu esconder por anos que é uma vampira imortal e ainda deu aula para gerações inteiras sem que ninguém desconfiasse. Então, quem garante que ela não deu uma força pro Sr. Lobo controlar seus impulsos? Afinal, como já vimos em Anjos da Noite e Castlevania, vampiros e lobisomens têm uma relação antiga, às vezes de guerra, às vezes de aliança. Vai ver, dessa vez, eles decidiram jogar no mesmo time, uma criatura da noite ajudando a outra a viver no mundo das famílias suburbanas. O verdadeiro poder da amizade sobrenatural. E é por isso que, talvez o Sr. Lobo seja como o Hulk do filme com Edward Norton. No começo daquele filme, o Bruce Banner aprende a controlar a transformação com técnicas de respiração, meditação e, quem diria, yoga. Vai ver, o Sr. Lobo seguiu pelo mesmo caminho. Passou anos praticando tai chi no quintal, fazendo terapia com a Madame Gazela e ouvindo a SMR da floresta para domar a fera interior. E talvez essa seja a maior lição de todas. A gente vive cercado de monstros internos, impulsos esquisitos e dias de lua cheia emocional. Mas até o lobisomem pode escolher ser gentil, com controle, paciência e talvez um chá de camomila. Até as criaturas mais assustadoras podem levar uma vida de paz. No fim das contas, o Sr. Lobo não quer devorar ninguém. Ele só quer participar das festas da escola e ajudar com o aniversário da filha sem causar trauma coletivo. Qual a sua opinião?